Então, sigamos, com o nosso estudo das leis morais, lei de adoração. Questão 649. Em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Então, o que é a ideia da adoração? Não é uma ideia de prostração, não é uma ideia de uma reverência fria, uma reverência vazia, não é uma ideia de genuflexão, é um ato de elevação do pensamento a Deus. Elevação do pensamento a Deus. O que significa que a ideia da adoração é um ato de transcendência, é um ato que transcende as questões materiais e que, por isso, depois veremos, tem alguns pontos, alguns requisitos, por assim dizer, para que haja, de certa forma, a eficácia desse ato de adoração. E na questão seguinte, a 650, nós temos que a pergunta: a adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Ou seja, esse ato de adoração, ele é fruto de uma cultura, um hábito, ou ele é algo que é do sentimento inato da pessoa? O sentimento inato, ou seja, se é algo natural que nós temos. E os Espíritos respondem: sentimento inato, como da divindade. Quando eles dizem como da divindade, eles nos remetem à questão número 6 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta se o sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus seria uma das provas da própria existência de Deus. É isso que está lá, na questão número 6 do Livro dos Espíritos. Então aqui os Espíritos reforçam essa ideia dizendo sentimento inato como o da divindade, ou seja, como o sentimento íntimo que temos da existência de Deus. E eles acrescentam: a consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então é um sentimento inato, digamos que da criatura para com o Criador, nesse ato de reverência no sentido de elevação do pensamento, por saber, por sentir que nele, no Criador, nós temos a proteção, nós temos a força, nós temos o equilíbrio. Essa é a ideia que está contida nessa resposta. Vejamos, a consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode, ou que o pode, proteger. E vamos pensar nesse aspecto então. Não é algo que fazemos adoração a Deus para Ele saber que nós o adoramos. Não, porque Deus, conforme vemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Deus é onisciente, é um dos seus atributos, Ele sabe de tudo. E Jesus reforça isso lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que o Pai sabe o que nós pedimos, ou antes mesmo de nós pedirmos. Então não é a ideia de adoração para que Deus se satisfaça, para que Deus se sinta adorado. Não. A adoração é justamente uma demonstração de nós para nós mesmos, do reconhecimento que temos que a força maior, ou a força, está justamente em Deus. Que a proteção que temos está em Deus. É nesse sentido. Porque muitos até ponderam esse aspecto, dizendo que o que adianta ficar pedindo para Deus as coisas se Deus sabe o que nós precisamos? A oração, a adoração, não é para que Deus saiba ou deixe de saber. Porque se Deus passar a saber o que não sabia, ele deixaria de ser Deus, porque a onisciência é um atributo de Deus. Mas é para que nós demonstremos para nós mesmos que depositamos a nossa proteção em Deus. É essa a ideia contida na questão 650 do Livro dos Espíritos. Como eu disse de outras vezes, não vamos ler todas as questões do capítulo, vamos salpicando, por assim dizer, questões e fazendo as análises e as correlações nessas questões. Saltando e indo para a questão 652, temos a seguinte pergunta: pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E os Espíritos respondem: ela faz parte da lei natural,
pois resulta de um sentimento inato do homem, do ser humano. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora de formas diferentes. Aí sim é um outro aspecto. A exteriorização da adoração, ela pode respeitar ou pode seguir elementos culturais de um povo, de um dado povo. A maneira de se fazer, se coletiva, se individual, se com gestos, sem gestos, se com reverências genuflexivas ou não, isso é da cultura. Depois nós veremos que o que interessa é o sentimento que se coloca no ato de adoração. Mas diz então que faz parte da lei natural. Nos remete mais uma vez a qual questão? A questão 614 do Livro dos Espíritos, que abre, já dissemos, o próprio livro terceiro das leis morais. E o que é a questão 614? A lei natural, dizendo que a lei natural é a lei de Deus e que foi feita para a nossa felicidade. Então, se a lei natural foi feita para a nossa felicidade e a adoração faz parte da lei natural, logo a adoração, a lei de adoração, foi feita para a nossa felicidade. Significa que ao desenvolvermos o ato de adoração, ao orarmos, se assim quisermos dizer, estamos fazendo algo que é para a nossa felicidade. A lei de adoração é para a nossa felicidade. Por quê? Porque ela é, ou ela faz parte da lei natural, conforme vemos na questão 652. Então, o ato de adorar, a lei de adoração, é justamente para nos conectar com a fonte da felicidade, com o Criador das leis naturais, Deus. A fé, podemos assim dizer, que é o veículo. A oração é o caminho, é a estrada. E a estrada que liga o Criador à criatura, a criatura ao Criador. E a fé é o elemento, é o veículo, é o conteúdo que nós colocamos nesse processo de adoração. Vamos à frente. A adoração exterior é um outro tópico que está colocado no Livro dos Espíritos. É a questão 653 do Livro dos Espíritos. Veja a preocupação de Kardec, ou a atenção de Kardec, não seria preocupação, ele vai decompondo didaticamente a estrutura para chegarmos até a prece, até a oração. Ele parte de uma ideia maior, genérica, de adoração, depois vai perpassar pela ideia da adoração exterior e depois ele vai entrar no aspecto da prece, efetivamente. Porque, como disse antes, nós temos elementos culturais que muitas vezes dão forma à prece. Não quer dizer conteúdo à prece, dão forma. É a maneira de exteriorizar o sentimento que nós temos. E aí, nesse sentido, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, na questão 653, a adoração necessita de manifestações exteriores? Em outras palavras, podemos talvez colocar aqui uma forma adverbial. A adoração necessita necessariamente, vamos tirar a ideia do necessita, não com redundância, necessita necessariamente, não é isso? Mas colocando a forma adverbial, não para a redundância, a gente vai ponderar isso. Ela é necessariamente de condição de exteriorização, ou seja, necessita para que eu faça a prece de uma exteriorização, um ato físico, uma genuflexão, uma mudança de posição física. É isso que se está perguntando. E aí os Espíritos respondem: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Não é o Senhor vos observa naquele sentido do período barroco, né? O dedo de Deus apontando para nós, porque tinha aquela ideia de um Deus que nos vigiava.
de um Deus que nos policiava. Não é essa a ideia aqui contida na ideia, na frase ou na palavra ou na expressão vos observa. Não é vos observa nesse sentido barroco de apontar o dedo de Deus, estou te olhando, né? Deus está te vigiando. Não. As leis naturais cuidam disso, principalmente a ideia da lei de causa e efeito, ação e reação. Mas é no sentido de mostrar que somos, como o apóstolo Paulo disse certa vez, somos cercados por nuvens de testemunhas, dizia ele. Então a verdadeira adoração é aquela que promana, que sai do coração, e não necessariamente de atos exteriores. E aqui eu faço um parêntese, me permitam um parêntese. Eu digo aqui me permitam como eu estou falando, né? Mas por respeito, me permitam um parêntese. É muito comum nas casas espíritas, quando estão lá todos aguardando o início da reunião, e quando vai se iniciar a reunião, aquela pessoa que está ali coordenando a reunião diz assim, então vamos fazer a nossa prece. E aí as pessoas começam a se ajeitar nos bancos. Se a gente ficar assim, usando só os ouvidos, escuta os barulhos, as pessoas se ajeitando nos bancos, a pessoa está assim sentada um pouco diferente, ela levanta, está com as pernas cruzadas, ela descruza. E aqui os espíritos dizem que não é isso que vai determinar o elemento da adoração ou da prece. Nós temos que nos ajustar de coração, emocionalmente. Então eu posso fazer preces em pé, sim, sentado, sim, deitado, sim, andando, sim, porque não é o aspecto exterior. Posso fazer prece de pernas cruzadas? Por que não? Isso é uma postura. Mas é um certo desrespeito ficar com pernas cruzadas. Isso é convenção social. Isso não faz parte dos elementos da adoração, dos elementos da prece. Isso é uma convenção social. E há aqueles que têm esse hábito de assim ficar, né? Que não é muito o meu caso, porque gordinho não consegue muito cruzar as pernas, ou se cruza não fica muito tempo, que é o meu caso, né? Mas não é esse o ponto que é levado em consideração. É o ato do coração, é um ato de contrição e não de exteriorização, que precisamos pensar bem nesse sentido, né? Pensar melhor nesse sentido, de se o ato é de adoração, de contrição, ou se é um ato de exteriorização, pura e simplesmente, né? Eu estou vendo aqui o pessoal está ponderando aqui que o som está falhando no Instagram. Eu estou também com a mesma live na minha página do Facebook, né? Se preferirem, pode acessar pelo Facebook. Eu creio que esteja falhando, não pelo sinal aqui, eu já dei uma olhada na velocidade do sinal de internet aqui da minha casa. O sinal está bom, eu estou com mais ou menos 120 mega de upload, né? Então é um sinal muito bom. E está indo bem pelo Facebook, né? Agora eu creio que deve ser alguma ideia, sei lá, congestionamento de lives, né? Nesse momento. Eu até optei por esse horário, 9h30, por achar que talvez teríamos menos pessoas nesse horário, né? Simultaneamente em lives, mas parece que não está resolvendo muito. Então, se for o caso, né, quiserem migrar lá pro Face, né, da outra vez, da última live, tava tudo certo pelo Instagram e não havia som no Facebook. Agora está tudo certo no Facebook, está cortando o som aqui no Instagram. Então, coisas da tecnologia, né? Mas sigamos. Eu creio que, estou dizendo aqui que pode ser o fone, eu creio que não, mas eu posso também tirar o fone e vamos ver se melhora, né? Não há problema. Eu tiro o fone de ouvido e vamos ver se melhora sem o fone. Agora estou sem o fone. Pessoal do Instagram, melhorou o som? Deixou de ficar muito cortado? Porque eu vejo que eu acho que é o sinal mesmo, porque tem hora que trava a minha própria imagem aqui no Instagram. Mas fiquemos sem o som também, sem o fone de ouvido. Eu creio que pode ajudar um pouco, né? Disseram aqui que melhorou. Então fiquemos sem o fone. Bom,
Então vejamos nessa questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? E ele diz então que a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor vos observa. Então, é algo de contrição. Na questão seguinte, na 653A, temos assim: a adoração exterior é útil? A adoração exterior é útil? E eles dizem sim, se não for um vão simulacro. O que é simulacro? Um falseamento, uma simulação. E eles dizem, é sempre útil dar um bom exemplo. Então aqui já vem para outro aspecto. Por outro lado, não se condena, não se corrige manifestações exteriores. Então, pode-se ter manifestações exteriores? Pode. Pode-se ajustar-se à posição lá no banco? Pode. Lá no banco do centro? Pode. Gosta de orar em pé? Pode. Gosta de orar sentado? Pode. Mas a ideia aqui é de exemplificação. É como se mostrasse pela forma, pelo exterior, mostrasse a outros que a prece precisa de um momento de recolhimento, que a adoração, a oração, precisa de um momento de introspecção. E nós, muitas vezes, exteriorizamos a introspecção pela forma exterior, pela forma de percepção de outro. Então, dizem os Espíritos, sim, se não for vão simulacro, pode sim ter a adoração exterior, pode ter a demonstração, exterior. E diz, é sempre útil, dá um bom exemplo. E eles acrescentam com a conjunção adversativa, ou seja, que vai mudar um pouco o rumo da conversa. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Vejam, se essa ideia da manifestação exterior é um vão simulacro, ou seja, é apenas por amor próprio, egoísmo, orgulho, melhor dizendo, de mostrar aos outros, olha como eu oro bem, como eu me recolho fisicamente. Então eles dizem, se é só isso, ou se só tem isso, se só se tem isso, não faz bem, esse exemplo não faz bem. Isso nos remete aos versículos 9 a 14 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, quando fala da prece do fariseu e do publicano, que todos nós conhecemos a passagem. Quando ali Jesus diz, conta a parábola, que um fariseu e um publicano entraram no templo para orar. E o fariseu, em pé, se vangloriava, dizendo que não era como os gentios, ou o publicano, que jejuava, que dava o jejum, e ele estava lá na frente, em pé, como que demonstrando esse aspecto. E, no fundo, o fariseu, sem conseguir levantar os olhos, num ato de contrição, dizia, tenha piedade de mim. E Jesus então pergunta aos discípulos, qual dos dois voltou justificado para casa? o publicano? Por quê? Porque a ideia do fariseu era pura e simples a formalidade. Não havia sentimento na formalidade. Pode-se haver uma certa exteriorização, alguns ritos no sentido não ritualístico da palavra, no sentido de atos sequenciais? Até pode, desde que haja o sentimento. Porque não é a gesticulação, não é a exteriorização que determina a eficácia da prece, da adoração. É o sentimento, é a contrição do coração. Essa sim, determina essa eficácia da prece. E aí segue-se, dizendo na questão seguinte, Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E eles respondem, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus.
ele chama a si todos os que que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimem. Então vejamos, Deus dá preferência para a forma ou para o sentimento? Para o sentimento, para o conteúdo. Esse é o ponto principal, para o conteúdo. Isso me lembra, eu já falei algumas vezes, né, disse isso aqui outras vezes, mas um fato ocorrido em São Roque de Minas com um senhor, né, quando assim se falava sobre a prece, ele foi dizer, deixa eu contar como é que eu oro, como é que eu rezo. E ele disse, eu rezo o seguinte, quando eu vou dormir, eu me sento na cama e digo, Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. O que ele dizia com isso? Deus, eu vou dormir, se o senhor precisar de mim, o senhor me chama. Veja, esse ponto é o ponto do sentimento, do fundo do coração, dizendo, olha, eu estou à disposição. Como eu sei que o senhor está à disposição, no sentido de, se eu precisar da ajuda, eu terei, então eu também digo, se o senhor precisar da ajuda, me conta comigo. É esse ato de entrega. Não há uma frase estabelecida, não existem frases, preces cabalísticas, não existe esse aspecto, não. É o sentimento. É o sentimento que conta. Esse é o ponto que precisamos muito avaliar e pensar. Que sentimento eu coloco no meu ato de oração, no meu ato de adoração? Qual sentimento eu coloco? O que de fato eu estou exalando, diferentemente do que eu estou falando? O que eu estou falando, sim, se for a manifestação fonética do sentimento. Agora, se a manifestação fonética, se a fala dissocia-se do sentimento, eu estou me distanciando da relação com o Criador. Então, precisamos muitas vezes perceber que nem mesmo exalamos, ou proferimos, melhor dizendo, palavras. Exalamos sentimentos. Esse é o ponto importantíssimo para que nós possamos perceber esse elemento do sentimento aplicável à adoração. Depois, na questão 655, pergunta-se, merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê no fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? E eles respondem os espíritos. A intenção nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que só tenha em vista respeitar as crenças alheias não procede mal. Faz melhor do que um que as ridicularize, porque então falta com a caridade. Mas quem a pratica por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e até dos homens. Não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. Veja que interessante. Veja só que interessante. Quantas pessoas simulam esse aspecto? Colocam um aspecto de contrição aparente para que seja visto pelos homens. Como Jesus disse, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus que oram em pé nas sinagogas ou nas praças para serem vistos pelos homens. Vejam, para serem vistos pelos homens. Não é esse o aspecto. Mesmo no respeito a uma crença, não é o aspecto do que os outros pensarão. É do que eu estou pensando. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E não o que os outros estão pensando quando me observam orando. Então, quando eles colocam assim, essa ideia justamente, não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante dele, apenas para conquistar a aprovação dos homens. Não é esse o aspecto. Quantos simulam religiosidade? Quantos simulam serem seguidores de uma religião só para benefícios outros, da aparência, de uma respeitabilidade, por assim dizer, falsa?
Então, é importante esse aspecto. Eu vejo aqui uma observação que a Marlene Rosa faz, minha querida amiga, a doutora Marlene. Ela diz assim: como conciliar o sentimento individual numa prece na casa espírita, paralelo ao que uma outra pessoa eventualmente faça em voz alta? A pessoa que está orando lá na frente, em voz alta, não é para nós necessariamente seguirmos para e passo o ritmo, as palavras. Ela está abrindo uma condição de reflexão. E ali nós acompanhamos aquela prece com o nosso sentimento, com a nossa prece. E muitas vezes fazemos a exteriorização dos nossos próprios sentimentos. Que não haverá divergência, desculpe-me, e não haverá ruído na comunicação. É como Deus escuta individualmente cada pessoa, vamos dizer assim. O que nós não devemos fazer é acompanhar a prece que o outro faz verbalmente com aspecto crítico, dizendo: não construiu a frase, o raciocínio está sem lógica, está falando coisas sem sentido. Não, nesse sentido não, porque aí nós estamos fazendo uma aferição de valores, mas acompanhar no sentido de que sentimento bom está sendo colocado. E eu posso exalar ali, ou melhor, exteriorizar para com o mundo espiritual, ou para o mundo espiritual, os meus próprios sentimentos e pensamentos e pedidos. Não haveria conflito, ruído na comunicação. Então, seguindo nessa ideia, nós temos a nossa religiosidade, nós temos a nossa crença religiosa, e que devemos seguir, mas não devemos fazer dessa crença apenas um simulacro visual. Não. Que nós, de fato, ao elaborarmos a oração, ao exteriorizarmos a ideia da adoração, seja fruto de um verdadeiro sentimento no bem, verdadeiro sentimento de contrição, de coração para com o Criador. A questão 656. A adoração em comum, ou seja, coletiva, é preferível à adoração individual? E eles respondem: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os bons espíritos. É a lógica, é a ideia que Jesus nos trouxe quando ele dizia: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Porque haverá uma palavra, né, um substantivo que determinará isso: convergência. A convergência de sentimento e pensamento. Não é a quantidade de pessoas, é a convergência no pensamento e sentimento nessa quantidade de pessoas. Então não significa que 2 orando o efeito é menor do que 10, 11, 12, 15, 20, 30, 50 orando. Não é esse o aspecto quantitativo. É o aspecto qualitativo advindo do aspecto quantitativo. É a qualidade da quantidade e não a quantidade da qualidade. Ou seja, 2 pessoas orando com fé, com contrição, é mais interessante, é mais forte do que 10 pessoas orando com divergências de sentimentos e pensamentos. Então é a qualidade e não a quantidade. Até mesmo para o serviço em prol do Cristo. Emmanuel disse certa vez: o êxito do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Então esse é o aspecto forte na coletividade. Não é a quantidade, mas a qualidade. A qualidade da quantidade e não a quantidade. Ou melhor dizendo, a quantidade da qualidade e não a própria e pura e simples quantidade de pessoas. Então eu não posso orar sozinho? Claro. Qualidade da prece, qualidade do sentimento, qualidade daquele que ora. Depois eles tocam num aspecto muito interessante e que precisamos pensar com um pouco mais de
parcimônia emotiva, ou seja, sermos parcimoniosos no lado passional. Aqui eles não fazem juízo de valor com relação a esse ponto, mas trazem uma reflexão. Quando se pergunta na questão 657, os homens, as pessoas que se entregam à vida contemplativa, têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Voltemos à pergunta. Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? O que é isso? Dei uma boa mineirada agora, né? Como eu sou um bom mineiro. O que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? Qual é essa ideia? Vida contemplativa. As pessoas que quase que vivem no ascetismo, saem da vida social e se isolam, mesmo em grupos, somente para a oração. Ficam exclusivamente para isso, apartados da vida social. Essa é a pergunta. E aí vejamos a resposta. Se é agradável, né, se as pessoas que se entregam a essa vida contemplativa têm mérito aos olhos de Deus. E eles respondem, não. Vejam, não. Pois se não, porque eles alegam que não estão fazendo mal para ninguém. E eles dizem, não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, dizem eles, não fazer o bem já é um mal em si mesmo. Não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Logo em seguida nós veremos, num outro momento, numa outra live que seja, nós veremos a lei de sociedade. Sim, com certeza noutra live. A lei de sociedade. E aqui é o aspecto, veja, Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. A oração no sentido de servir ao semelhante, ser útil ao semelhante. Isso me lembra uma frase de Madre Teresa de Calcutá, talvez com outras palavras, mas que ela disse, mais valem as mãos que oram do que os lábios que somente oram. Mais vale as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Teria sido uma frase de Madre Teresa de Calcutá. E está em consonância com essa questão 657, quando diz, Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense somente nele, pois deu ao homem, deu ao ser humano, deveres a cumprir na terra. Deveres a cumprir na terra. Então, é esse ponto que está nessa questão 657. Não é isolando-nos da sociedade, do convívio, do meio, de não estar no meio das pessoas, que nos fará melhor ou melhores. Não. É na convivência. É no dia a dia. Que nós oramos fazendo e podemos fazer orando. Então não é o aspecto de uma vida apartada da sociedade, que Siddhartha Gautama também bem entendeu. Porque num primeiro momento, quando Siddhartha Gautama se isola, ele diz que era para isolar, para sair dessa miséria da sociedade, essa forma da sociedade tão material. E ele vive o ascetismo, porque antes ele vivia a abastança. Depois de uma vida de ascetismo contemplativa, ele então diz que o caminho do meio era o ideal. O caminho do meio. Não o ascetismo, não a vida puramente material, mas o caminho do meio. Trazendo a oração para o dia a dia, para a vida social, e colocando a vida social no sentimento da própria vida espiritual. Então é esse o ponto que está nessa questão 657. E mais uma vez, digo a frase, com outras palavras,
que Madre Teresa de Calcutá teria proferido: mais vale as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Somente oram. Devemos orar, sim. E devemos trabalhar em prol das pessoas, sim. E não nos isolarmos para uma vida puramente ou simplesmente ou exclusivamente contemplativa. E aí entra-se numa outra sequência, que é da prece propriamente dita. A sequência da prece propriamente dita. Questão 658. A prece é agradável a Deus? A prece é agradável a Deus? E aqui responde os Espíritos: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele, Deus, a intenção é tudo. Pois para ele, Deus, a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. Aqui vale uma outra observação. Vou terminar a frase. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Vejamos o que é colocado aqui pelos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, sem dúvida, quando ditada pelo coração. Pois para Deus, diz aqui, para ele a intenção é tudo. Depois eles vão explicar melhor essa ideia do coração, não dissociando-a do pensamento. Então não é só um elemento passional, porque se for só coração é passional. Mas um coração, ou seja, um sentimento trabalhado com o pensamento, ou o pensamento atrelado ao sentimento. Porque eles dizem: a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. Mais com os lábios do que com o pensamento. Isso nos leva à primeira carta de Paulo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11 a 17, que eu vou ler aqui, para que nós entendamos como os Espíritos responderam. Vejamos o que fala a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 11 até o 17. Diz o apóstolo Paulo na carta: se eu, pois, ignorar a significação da palavra, da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. O que ele está dizendo? O que é serei estrangeiro? Eu não compreenderei o que está sendo dito. É uma língua estrangeira. Em outras traduções, diz: serei bárbaro para aquele que ora, e ele será bárbaro para comigo. Por quê? Nós não entenderemos. Alguém falará e eu não entenderei. Veja, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. E aí vejamos o versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Essa é a ideia, muitas vezes, para as preces decoradas. Língua estranha não quer dizer o aspecto xenoglóssico ou xenolábico. Não é xenoglossia nem xenolalia. Não. Não é esse aspecto da língua estranha, falar em línguas estrangeiras. Não. É qualquer não entendimento daquilo que está sendo dito. Então, se eu pego uma prece e acho bonito porque ela tem uma métrica, ela tem uma rima, quase que um poema, e eu a recito, eu mesmo não estou sabendo o que eu estou dizendo. Porque eu não estou associando o sentimento com o que eu estou dizendo, com o entendimento que eu tenho.
Então aqui o apóstolo Paulo foi preciso. E Kardec traz essa assertiva do apóstolo Paulo para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele ali coloca como título a esse tópico, trazendo essa passagem, esses versículos do apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, ele coloca por título preces ininteligíveis, ou seja, que a gente não entende. Então é preciso que nós façamos uma justa posição, sentir o que se está falando e saber o que se está falando. Porque senão há uma distonia nesse aspecto, não há uma harmonia nesse sentido, nesse aspecto. É isso que está nessa questão 658. Consonância direta, harmonização perfeita com o que o apóstolo Paulo nos trouxe na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11 até o 17. Vou voltar a falar essa parte aqui do versículo 14 do capítulo 14, né? Para ficar mais fácil de gravar, 14. Veja o que ele fala aqui. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? E ele mesmo responde: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Kardec chama isso de quê? Fé raciocinada. Que não é fé racionalizada. Porque a fé racionalizada é só a razão, sem sentimento. A fé raciocinada é razão e sentimento justapostos. Que é o que ele diz, Kardec. Fé inabalável, fé inquebrantável é aquela que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Veja. E muitas vezes, em nome da fé raciocinada, nós colocamos a fé racionalizada. Tem hora que eu desvio o olhar aqui, porque eu estou filmando aqui para depois subir pro YouTube, aí eu vou olhar para outra câmerazinha aqui do celular, baixo para cá, então desculpe-me muitas vezes esses desvios de olhares. Mas vejam, nós em nome da fé raciocinada, nós racionalizamos, colocamos somente o cérebro e esquecemos do coração, ou seja, colocamos somente a razão e esquecemos do sentimento. E a fé raciocinada justapõe coração e cérebro, ou seja, sentimento e razão. Para que não haja a ingenuidade, a cegueira do sentimento e não haja a frieza da razão. Mas sim, uma razão emotiva, uma emoção racional. Essa seria a ideia aqui contida na questão 658 do Livro dos Espíritos. Vamos lê-la de novo? A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que esse signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Verdadeira humildade. Eu acho muito interessante, eu gosto muito, porque quando nós vamos lendo essas questões, nós percebemos a sintonia com o pensamento trazido pelo Cristo, desdobrado pelos apóstolos, trabalhado aqui no caso, pelo apóstolo Paulo. Eu me encanto com essas correlações perfeitas que os espíritos fazem. E o desdobramento que depois Kardec vem fazendo nas outras obras. Porque nesse ponto, por exemplo, aqui, essa questão 658, ela nos leva ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé, e nos leva ao capítulo 27 do Livro dos Espíritos, que nos fala justamente da oração. Pedi e obtereis. Que é justamente esse aspecto dos livros seguintes, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um desdobramento desse livro terceiro do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um desdobramento perfeito desse livro terceiro do Livro dos Espíritos, que desdobra esse aspecto, né, das leis morais.
E aqui vem com lucidez, né? Os Espíritos trazendo respostas curtas, profundas e diretamente ligadas ao pensamento do Cristo. E Kardec, sabiamente, vem desdobrando isso depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa lei de adoração, ela fica melhor trabalhada, entendida, se nós tivermos a leitura em conjunto do capítulo 19, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 11 do Evangelho de Marcos, que vai também trazendo, né? Vai mostrando a harmonização que o pensamento dos Espíritos, que foram exalados posteriormente, tem com os dizeres, com as falas de Jesus. E seguindo, questão 659. Qual o caráter geral da prece? Caráter geral da prece. E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em contato com ele, em comunicação com ele. Isso vai nos levar, essa resposta dos Espíritos, ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando nos fala da oração. Ali no capítulo 6, Mateus nos traz a ideia do jejum, da esmola e da oração. E sobre a oração, nos fala da seguinte forma: Jesus dizendo: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas sinagogas ou nas praças para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora em silêncio ao teu Pai que está nos céus. E o Pai, que tudo vê, em secreto, te recompensará. Olha que interessante. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Já receberam o seu galardão. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu Pai que está nos céus. E o Pai que tudo vê secretamente, ou em segredo, ou em silêncio, dependendo das traduções, te recompensará. Que aspecto é esse? O aspecto tríade que nós vemos nessa questão 659. Na questão 659 temos o mesmo aspecto tríade: pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus, entrar no quarto, fechar a porta, orar ao Pai. E vamos à ideia de Mateus, ou à ideia de Jesus contida no Evangelho de Mateus. Entra no teu quarto, veja a frase do Cristo, teu quarto, pronome possessivo, não é entrar no quarto do vizinho, no meu quarto. Que quarto é esse? Consciência. Quarto íntimo. Não era comum, naquela época, as casas terem cômodos divididos. Era comum uma casa com um cômodo só, enorme, e lugares divididos, ou definidos, sem divisões de paredes, como temos agora. Um quarto, uma sala, uma cozinha dividida por paredes. Não. Não era comum. Existiam, sim, casas assim. Mas, em regra, principalmente o pessoal simples, era um cômodo só, quase. E num canto ficava ali como se fosse a cozinha, no outro canto dormiam. Então não era uma ideia de quarto físico. Entra no teu quarto. E os quartos, quando existiam, muitas vezes eram coletivos, era de mais de uma pessoa. Então não é entrar, é uma analogia, não é entrar num quarto material, físico, é entrar no quarto íntimo. Por isso o pronome possessivo teu. Teu quarto. Entrar na própria consciência e não na consciência do outro. Entra no teu quarto e, fechada a porta. O que é fechar a porta? Estabelecer limites. Se eu fecho a porta e estou do lado de dentro, eu só vejo o lado de dentro. Em outras palavras, para a oração, entremos na nossa consciência e fechemos a porta para o exterior. Nos interessa uma análise interior, interessa o ambiente íntimo, interessa a nossa consciência. Olharmos para nós mesmos, por dentro,
nossas intenções, nossos sentimentos. É esse o aspecto de fechada a porta. E diz, e em silêncio, com a consciência silenciosa, não ruidosa, ora a teu Pai, que tudo vê. É teu Pai, a relação direta com Deus. Mais um pronome possessivo. Não é que eu tenho um Deus diferente do outro, não é isso. Teu Pai, relação direta. Minha com o Criador. Do outro com o Criador. Do outro com o Criador. Com o outro, o mesmo Criador, o mesmo Pai. É um ato de recolhimento. Fechada a porta. Veja a forma estabelecida. Fechada a porta. Uma forma de particípio. Fechada a porta. Não é entreaberta. Não é aquele momento que eu entro no quarto e deixo a porta entreaberta. Não, não, não. Porque na porta entreaberta estou olhando para mim e estou olhando para fora. Estou com atenção em mim e atenção em fora. Então diz o texto, entra no teu quarto e fechada a porta. Fechada a porta. Como que, ao orar, nos recolhemos e estabelecemos esse limite. Nesse momento da oração, eu com Deus. Fechada a porta. Não é entreaberta. Não tem uma, mineiramente falando, uma gretazinha. Não, não, não. Fechada a porta. Ora a teu Pai. Teu, relação direta. Em que o Pai que vê em secreto, que vê em silêncio, ou seja, vê no fundo da alma, vê no fundo da consciência, te recompensará, te atenderá. Perfeita essa forma que Jesus nos trouxe. Perfeita. Entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio orar. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Questão 659. Isso nos leva a uma letra de música. O pessoal fala assim muitas vezes para mim, você deve passar a vida ouvindo música, porque mineiramente falando, vira e mexe, você coloca uma música nas falas. Não, eu não sou um grande entendedor de música, não fico só escutando música, mas quando eu escuto música, eu escuto. Ou seja, eu presto atenção na letra. E aí, vejam, uma música de Gilberto Gil, que diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Veja o aspecto tríade. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Ficar a sós, a consciência. Apagar a luz, o limite. Não vou enxergar nada externo. E calar a voz. Deixar o coração falar. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. E Emmanuel, na questão 136 do livro Fonte Viva, ele diz que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Quitação da consciência para com a vida. Tenho que encontrar a paz, diz ele. Tenho que desatar os nós. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Veja que primor essa expressão. Tenho que desatar os nós. Nós dos sapatos, ou seja, da agitação, do corre-corre, os sapatos, o andar, desatar esses nós, deixar mais folgado esses apertos materiais que nós temos, esse aperto, essa obnubilação que temos dos afazeres, da correria. Tenho que desatar os nós dos sapatos. Nó da gravata, que sufoca. Nó desse sufoco das pressões materiais, do orgulho. Desatar o nó da gravata, desatar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos. Desejos, falamos disso ontem numa live da Rede Amiga Espírita. Desejos, não necessariamente, não, melhor dizendo, não necessidades, desejos. Vãs necessidades, fictícias necessidades. Tenho que desatar os nós, dos desejos, dos receios. Por que dos receios? Porque a oração é um ato de entrega. Por que receio? Desatar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Ter a alma e o corpo nus. Perfeição. Esquecer a data, esqueçamos a cronologia. Nesse momento não há tempo.
há apenas intensidade. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. No sentido de nada enchendo as mãos que não seja a fé em Deus. Ter a alma e o corpo nus, ou seja, totalmente aberto para estar com o Criador. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que desatar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que encontrar a paz. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Perfeita consonância com o que nos disse Jesus, grafado por Mateus no capítulo 6, com o que nos falam os Espíritos nessa questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer.